Oi, entrou a Gabi. Só terminar de prender aqui esse cabelo. E vamos começar. Oi, Aline, Ana. Eita, Sara tá entrando. Aê, Olá! tão linda! Desculpa o atraso, gente. Ah, mas Falhas técnicas. Foram falhas minhas mesmo, viu? Admito logo. acontece. As nossas falhas técnicas. A gente entrega logo. Eu tô fazendo a gambiarra, tô ajeitando, colocando uns livros aqui atrás para poder dar certo. Não, no dia que eu fui fazer a live semana passada com a Rayane, que a luz do Ah, quarto queimou, e eu tinha pensado que só a luzinha que eu tava usando aqui ia dar certo. Ficou eu na penumbra, né? E eu tentando aqui, enquanto falava, pensando onde é que eu podia botar o celular. Pense. uhum. Acontece. Eu É. imaginei que ia dar certo e não deu. Ai, menina. Então, Thalita, E aí? me conte. Como é que está a sua vida hoje, depois de formada, fazendo uma nova graduação, ainda sendo blogueira, trabalhando com mídias, com blog? Como é que é tudo isso ainda nessa pandemia? Mulher tem sido, confesso que tem sido bastante desafiador nesse tempo de pandemia, porque assim, inicialmente a gente meio que se cobra. Você tá me ouvindo direitinho aqui nas redes? Uhum. A gente meio que se cobra uma produção constante aqui dentro, né? Comumente. Isso fora de contexto de pandemia, né? De que aquela frase que, inclusive, eu já pontuei várias vezes o quanto eu também odeio essa frase, não sei você, que é aquela do que não é visto, não é lembrado. Porque isso meio que incentiva você a ficar numa produção que, de certa forma, isso é positivo, porém, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar um ponto, o equilíbrio no meio disso tudo. E acaba que houve um aumento, eu acredito que eu percebi um aumento das exigências de você estar presente aqui na rede nesse período de pandemia. Isso nos primeiros meses. Mas depois que teve esse boom de crescimento, né, de você ter que estar presente, de você mostrar, ao mesmo tempo tiveram as repercussões, como aquele caso daquela moça, a influência Pugliese, né, no tempo de quarentena, Uhum. que eu acredito que aquilo foi um estopim para você tentar repensar quais são as formas de que a gente pode se reorganizar enquanto redes, enquanto pessoas que trabalham aqui nas redes, né? Da gente tentar trazer um conteúdo que não seja mais para somar e acumular, mas que seja para potencializar e para refletir, para discutir, né? E o desafio tem sido esse, e meu desafio constante, na verdade, sempre foi esse, né? De tentar trazer uma discussão a mais, assim, do que a gente, do que se é visto, né? Não no quesito de querer ser, vou pegar um chocolate, tá, gente, para relaxar. Não no quesito de ser uma diferentona das redes, nem nada do tipo, mas no quesito de você tentar buscar uma forma mais saudável de lidar com as redes, né? Então, assim, é algo que eu E ainda depois acho da, desafiador. e depois da pandemia, esse boom no início da pandemia veio também para a gente que não trabalha exatamente com as redes, mas de entender que as redes, elas hoje fazem parte de uma ação do nosso trabalho, né? Tipo, eu que sou profissional liberal, tu também é profissional liberal, a gente Uhum, sabe que antes do nosso papel era ir na gráfica, imprimir lá o cartão de visita e tal. E hoje em dia o cartão de visita é isso aqui, né? Então, passou uhum, a ser parte do nosso trabalho. É inevitável falar sobre isso. E aí, nesse boom da pandemia, foi uma cobrança muito grande do tipo de oportunidade. Né? Do tipo assim, gente, ó, vocês estão vendo como vocês perderam anos aí com essa resistência de entrar nas redes sociais e agora não tem para onde ir, tem que estar na internet. E todo mundo ficou ensandecido, né? Foi uhum, curso atrás de curso sendo lançado nessa época de pandemia para como trabalhar as mídias, etc e tal. sim, Uma galera uhum, enlouquecendo para dar conta de fazer conteúdo. Gente na minha condição de ser mãe, né, que nunca tinha construído conteúdo na vida da internet, entrou numa paranoia de ter que ter calendário editorial, de ter que ter isso, de ter que ter aquilo outro e fazer um conteúdo exaustivo nas redes sociais. E aí eu achei incrível quando tu postou recentemente aquele teu vídeo sobre o slow blogging. Porque eu acho que uhum, tem tudo a ver
né, com essa ideia de que tá, a gente tem que estar nas redes sociais, mas como é estar nas redes sociais? Porque a gente tem que dar conta de outras coisas na nossa vida. Essa é uma parte do trabalho, né? No Uhum. teu caso, é metade do teu trabalho, porque tu trabalha realmente como blogueiro ou parou, porque eu te conheci tu Assim, trabalhando como... assim, na verdade, as redes para mim, inicialmente, não teve eu não as criei com o objetivo principal inicial de se constituir num trabalho, né? Foi algo que surgiu de uma forma bem despretensiosa e ela foi se construindo ao longo do tempo, né? Isso que é em 2015, quando eu criei. E a temática que eu discuti aqui era outra. Você lembra, né? Que assim, era mais um hobby, sabe? Essa página aqui. De tipo, eu trabalhava na época no hospital, era residente, multiprofissional em saúde, aí era uma carga horária de trabalho muito extensa, né? 60 horas semanais. E aí eu tava buscando alguma coisa assim que fosse totalmente à parte do que eu já discutia todo dia para tentar relaxar. Aí o pessoal perguntava sobre o meu cabelo e aí acabou que eu fui compartilhando e assim cresceu. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui sentindo a necessidade de, ok, eu tenho isso aqui faz parte de mim, acaba que meu cabelo é a minha marca, o pessoal se lembra de mim por causa disso, mas eu sou além dele. O que eu tenho de construção, que eu posso trazer para dialogar, para conversar, vai bem mais além cabelo, né? E quando a gente puxa nessa questão de cabelo também, a gente pode puxar questões de estéticas, de pressões culturais impostas a nós mulheres, né? A gente pode trazer questões relacionadas ao feminismo, à saúde pública, diversos pontos que um cabelo pode puxar, né? E às vezes a gente não, cotidianamente, não consegue perceber. E um ponto, Raiz, às vezes eu falo as coisas e aí eu vou puxando uma coisa, vou puxando uma coisa, vou puxando uma coisa e eu nem me lembro no início porque eu comecei a falar. Então você me puxa de novo, viu? Mas Que eu sou prolixa, que o negócio, a mulher tagarela. Mas sim, por que eu comecei a falar? Ai, sim, acaba que esse período foi que me forçou a dar uma desacelerada, sabe? De tentar, poxa, eu tô trazendo esses conteúdos aqui, mas o que eu posso trazer a mais? E aí, na época, quando eu saí da residência e comecei a clinicar enquanto psi, voltei para a clínica tradicional, eu entrei numa crise, né? Eu entrei numa crise, você sabe como é que foi? Que eu pensei assim, como é que eu vou lidar com as redes agora que eu voltei a atender numa clínica psi, toda aquela imagem que se é constituída, né? Aquele estereótipo que a gente mantém do profissional psi do sério, que não pode fazer uma piada, tem que manter sempre o mesmo semblante, né? Mas por dentro tá assim, cheio de ideias e cheio de coisas para compartilhar. E aí eu fiquei muito receosa de pensar, nossa, como é que eu posso articular as redes sociais e expor e trazer minhas questões enquanto pessoa, mas enquanto pessoa além, como profissional, mas além disso, que minha página não se resuma somente ao profissional. Eu não consegui. E eu parei, eu bloqueei total. Eu tive uma dificuldade mesmo. Eu parei, me afastei. Tanto que no período que eu cliniquei, eu fiquei afastada das redes por 1 ano e meio, né? Sem saber. E já aconteceu até um caso interessante de alguns pacientes já me identificarem, né? Daqui da página. E quando alguns falaram, eu ficava assim. É mesmo? e agora, né? Não, eu dizia assim, Aí por dentro eu ficava, nossa, e agora? Qual é a imagem? Vem aquela pergunta, né? Qual é a imagem que ele vai construir de mim? É um receio que a gente também de construir a nossa persona profissional aqui, né? Qual é a imagem que eu quero passar? O que eu quero passar aqui nas redes, né? Aí eu parei. E aí eu tive também uma série de questões com relação à psicologia, de crises profissionais também, de pensar assim, quais seriam meus passos na psicologia a longo prazo, onde é que eu me encontraria eu não gosto dessa palavra, mas onde é que eu me encaixaria nos caminhos da psi. E acabou que a nutrição surgiu para mim de uma forma bem despretensiosa também. Assim, eu tava num momento assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu Deus, e agora? Não, vou tentar, pelo menos, voltar o olhar para mim, porque eu tava tendo uma série de problemas de saúde na época. E eu, não, vou tentar dar uma desacelerada aqui e frear para mim. E aí foi uma coisa que foi crescendo, de uma pesquisa curiosa que eu tinha sobre um fato, se expandiu para uma leitura de um artigo, que se expandiu para a leitura de um livro, que eu comecei a falar com profissionais da área,
que depois deu um clique que eu percebi que eu estava estudando mais nutrição que psicologia. Isso também com muita ajuda da terapia, do processo terapêutico, que eu também não quero, a gente não quer aceitar, às vezes, a mudança, uma mudança drástica de caminho. E aí, quando eu meio que aceitei que eu ia ter um processo de mudança, né, e isso com um processo terapêutico, é que as coisas começaram a se desenrolar para mim novamente, inclusive aqui nas redes. Até a minha forma de lidar com a psicologia, minha relação com a psicologia ficou mais saudável depois que eu não sou mais... Pois é uma coisa meio confusa, né, de dizer isso, não sei se o pessoal vai me entender, mas depois que eu não sou, assim, não exerço a psicologia no momento, eu fiz as pazes com ela e ela tá na minha vida e na minha história de outra forma. Ela vai me agregar de outra forma, né? E aí eu tô tentando puxar as redes para isso, de como puxar discussão de saúde mental, né, também aliada à parte da nutrição, né? E tem tudo a ver, né? Comportamento, a forma como a gente se relaciona com a comida é completamente psicológico, né? Enfim, e o que a gente come vai afetar no nosso desenvolvimento psíquico também, a relação de humor e dentre outras coisas, né? Então eu acho que eu achei super interessante quando eu vi que tu saiu da psicologia e foi pra nutrição. Eu, caralho, vai ser uma nutricionista massa! Porque vai entender alguns mecanismos de comportamento que levam, né, a algumas situações na nossa relação com a comida, né? Eu achei super legal. Sara, me diz uma coisa. Foi difícil equilibrar a pressão social de se já ser graduada, de se já ter uma profissão e recomeçar tudo de novo? Como é que é pra ti? O que é que tu percebeu quando tu decidiu que ia mudar esse caminho? Olha, eu confesso que inicialmente a pressão estava mais em mim, né? Não era assim, tinha-se a pressão social, mas eu acreditava que a pressão no momento era maior em mim mesma, de que você eu construo um caminho. Eu tinha passado por uma experiência na psicologia, tinha feito residência, ia começar a clinicar, então eu já estava com um certo percurso construído, né? E aí eu meio que dei esses passos. Olha, oi, tudo bom? Conhecendo aí, simpatia. E eu tava com esses passos meio que construídos já, né? Então, assim, foi doloroso no início aceitar internamente que eu ia ter esse processo de mudança. Mas aí, uma coisa que eu me lembro, só um fato que agrega assim, eu me lembro que no meu primeiro dia de aula, certo? Eu comecei a fazer a graduação em 2018. Aí eu tava assim, com a sensação, sempre olhando para as pessoas assim, pensando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui de novo? Nesse mundo acadêmico de graduação, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu me lembro que eu tava entrando na sala de aula e uns colegas me confundiram com a professora, porque eu tava chegando no corredor e eu tava com o cabelo mais curto, né? Usava uma armação mais vintage, tinha uma parte de couro, bem assim, formal. Aí eles me cutucando assim, ei, eu acho que essa aí é a professora. Eu ouvi, sabe? Aí eu passei assim, não, onde é a aula de agentes infecciosos? Aí fui. E sentei assim no cantinho. Aí a sensação, nossa, não é pra eu estar aqui, não é pra estar aqui. Mas ao mesmo tempo que vi esse receio de, será que eu tô fazendo agora é o caminho? Eu pensava assim, mas Sara, tu tá satisfeita com o que tu tava antes? Tu tava se imaginando a longo prazo no caminho que tu tava construindo anteriormente? Aí eu respondi logo na minha cabeça, não. Eu não tava me imaginando na clínica a longo prazo, psi, né? Eu sempre fui uma aluna na psi que assim, tentei de tudo, experimentar todas as áreas para ver qual eu me identificava, né? E não tive muitas identificações com muitas áreas de trabalho. Eu gostava muito da área hospitalar, ainda gosto. Mas aí eu pensava, tô satisfeita? Eu estava satisfeita antes com o caminho que eu estava trilhando? Não. E aí isso meio que me fazia sossegar internamente, respirar e pensar, não, então o que eu tô construindo agora é onde eu devo estar. É o caminho que eu devo estar nesse momento.
Não sei o que vai ser agora, não sei como é que vai ser mais lá na frente, mas é o caminho que eu devo construir no momento, né? E no início era meio confuso ainda a minha relação com a psi, tinha uma certa mágoa interna por causa desse caminho que eu tava mudando. Aí o pessoal chegava, Sara, mas é a psi? Eu, não fale comigo de psicologia, não. Não quero mais saber de psicologia, que não sei o quê. Mas depois eu fui vendo que assim, não tem como você apagar algo que já fez parte da sua história, né? E que te constrói, que eu vejo que a forma como eu trilho essa graduação agora, como eu faço essa graduação agora, tem assim 90% de influência da psicologia na forma como eu trilho na nutrição. Entende? Então, assim, aí que eu fui percebendo que o que eu construí e o caminho que eu fiz faz sentido para o que eu sou agora. Teve um sentido para me tornar quem eu sou agora, entendeu? Apesar de que, sim, vence o orgulho de que eu estava trabalhando e agora eu voltei ao status de estudante universitária. Enquanto tem alguns colegas meus que estão falando dos dilemas da clínica, eu estou pensando sobre a disciplina e o meu TCC que eu vou ter que apresentar. Inclusive, a reunião foi hoje. Mas, assim, entendeu? Algumas realidades mudaram, outras retornaram, mas, ao mesmo tempo, sempre me vem essa pergunta na cabeça. Eu estava satisfeita como eu estava antes? Não estava. Então, eu estou onde eu devo estar agora. Eu me sinto bem mais satisfeita com o caminho que eu estou agora. Eu me lembro que uma pessoa me disse, assim, meu marido na época, ele disse pra mim, Sara, eu te dizer, eu me lembro, quando tu tava só que tu tava faltando uma coisa no teu olhar. Não sei, tava faltando alguma coisa. Quando tu recomeçou nesse teu caminho da nutrição, voltou. Alguma coisa em ti que estava afastada, voltou, que eu não estava conseguindo ver, voltou. E eu comecei a pensar, nossa, sério? Então, realmente, assim, o brilho, né? Uma vontade de querer crescer, de estar ali, de se imaginar em diversas perspectivas ali dentro. Agora eu me imagino, assim. No início era, Sara, vai ter um concurso da psicologia bem ali, que abriu a vaga, tu não vai querer, não. Minhas pessoas mais próximas ao meu redor, que não aceitaram muito bem no início, né? Acho que era só, talvez também da ficha ainda não tá caindo, né? Aí no início eu falava, gente, eu agradeço eles terem se lembrado de mim, mas eu não me imagino mais trabalhando nessa área no momento, eu tô tentando buscar outro caminho. Aí era um trabalho de educação também, nas pessoas próximas ao meu redor. Aí depois que eles foram percebendo que onde eu estava entrando, eu realmente estava indo a fundo e a sério nisso, aí é que as pessoas começaram a ver, se adaptar e também se acostumar com essa nova ideia. Eu me lembro que eu falei para uma colega minha que eu ia fazer nutrição, uma das primeiras pessoas que eu compartilhei da clínica, né? Ela me chamou para jantar, a gente foi jantar, conversando, uma pessoa maravilhosa. E eu falei, eu tenho uma coisa para dizer. Ela, o quê? Eu vou parar de clinicar e vou começar outra graduação. Aí ela começou a rir, assim, tipo, assim, tu tá falando sério? Achei que tu ia me dizer que tu tava grávida. Aí eu, não foi não, mas é uma mudança, é uma grande mudança também, né? A gestação de outra coisa. Eu tava gestando outra coisa, né? Até ela me pediu desculpas depois, não, mulher, tudo bem. Cada um reage de uma forma também, internamente eu reagi também assim, né? What? Mas é isso. Mas é um processo realmente, né? É um processo e é difícil, às vezes, das outras pessoas que já estão acostumadas a ver a gente num percurso, meio que aceitar que mudou, né? E aí, às vezes, isso interfere na forma como a gente também aceita essa mudança. Tipo, dentro da psicologia, eu entrei na psicologia porque eu descobri essa questão da psique, a parte da psicanálise, né? Então, eu descobri muito cedo, lendo um livro na biblioteca, tipo, 12, 13 anos, eu decidi que eu queria ser psicóloga porque eu tinha lido aquele livro. E vim com essa coisa da psicanálise a minha vida inteira. Porque dos 13 aos 30, gente, é muito tempo. Né? Tanto que eu gostava de ler literatura, porque eu entendia que na literatura eu ia compreender mais do comportamento humano. Então, vinha toda uma construção de é isso que eu vou fazer a minha vida inteira. E aí chegou um determinado momento em que eu não conseguia mais me identificar com a psicanálise enquanto prática. A teoria e a concepção de sujeito e tudo freudiana, para mim, é aquilo que meio que guia o meu olhar, né?
Mas a prática clínica não cabia mais. Eu não me encontrava mais naquilo. E a gente vem de uma faculdade em que se critica muito, né, as práticas novas, como a TCC, que é recente, a TCC é dos anos 60, 70 para cá, e a psicologia positiva, que é dos anos 90, né? E eu descobri nelas duas a visão que eu tenho, a minha perspectiva de mundo, sabe? Tá ali, naquela forma de se trabalhar na clínica. E eu não conseguia assumir isso publicamente. Quando eu comecei a postar nos stories ano passado, levemente, que estava fazendo uma pós-graduação em TCC, toda vez que alguma amiga minha vinha e me perguntava, eu ficava com vergonha. Ficava com vergonha de dizer que estava gostando de estudar aqui, sabe? E eu estava até conversando isso com a Maria Helena, né? Quando a gente estava no curso de mentoria, eu falando para ela, Maria Helena, quando eu pensei que, não, agora eu vou assumir isso, duas amigas minhas vieram na minha cabeça do tipo, como é que elas duas vão enxergar essa minha mudança? O que é que elas vão dizer, sabe? E como isso me pegava de eu ter coragem de dizer, não, gente, meu caminho agora é esse, não é mais aquele, né? Para equilibrar e dosar essa coisa da expectativa do outro e meio que você se sente obrigado a dar uma satisfação às pessoas que te apoiaram e que estavam contigo durante todo esse processo, né? Então, equilibrar essa expectativa e essa satisfação do outro e equilibrar a nossa expectativa e a satisfação da nossa própria vida, né? De como fazer isso de uma forma que não é legal, foda-se, chutar o balde, dizer que você tá nem aí para a opinião dos outros, porque pesa, a gente vive em sociedade, mas também não é de você simplesmente ignorar o seu chamado, né? Assim, aquilo que faz com que os teus olhos brilhem, que tenha vontade de se aprofundar, sabe? Essa crise para mim foi tão forte que eu pensei em deixar a psicologia. O problema é porque eu não me via fazendo outra coisa. Mas sabe que eu fiquei pensando nisso que você disse, é que também me veio muito a palavra do... Menina, as janelas aqui de casa, o vento tá tão forte que se vocês escutarem batendo, é a janela quase quebrando aqui. Nessa ideia de você também buscar quando a gente pontua, por exemplo, o tema, nosso tema-chave de discussão aqui, né, que é sobre equilíbrio, né? E quando me veio à cabeça muito a imagem que é errônea também, não sei se é bem errônea, mas uma imagem que a gente tem de que equilíbrio é uma linearidade e estabilidade. Você se torna um ser evoluído e você não passa mais no momento de dúvidas e de mudanças, né? E que, na verdade, não se é ter um equilíbrio, né? É se buscar ter um equilíbrio. O nosso foco todinho cotidianamente, profissionalmente, nas nossas relações, é esse buscar, né? Mas não com o objetivo não assim, que a gente vai alcançar esse status, né? Mas que a gente vai se caminhar até lá. Aí você falando dessa questão da tua da abordagem, né? Das abordagens, das áreas de atuação, e que também as áreas de atuação em cada profissão sempre tem uma área que é conhecida, que é mais conhecida, que é mais repercutida, né? A psicanálise é uma formação muito, muito, muito conhecida, né? Tanto que as pessoas, quando entram na psicologia, já pensam assim, Freud, né? E já fazem até a articulação. E aí a área da clínica dentro da psicologia, pronto. Você clinicar, sim, gente. Oi, Sônia, beijos. Beijos para você. Você constrói uma imagem, perdi até a linha do raciocínio. Dentro das áreas profissionais, sempre tem uma área que é mais conhecida. Na psicologia é a clínica. Quando você é um profissional que vai vendo ao longo do seu passo, do seu percurso, que essa área que é bem conhecida não é a área que você se identifica para trabalhar, aí já bate também a crise, né? Porque até as próprias pessoas ao nosso redor e toda a imposição ao nosso redor, tu não vai para a clínica? Ou tu vai deixar de trabalhar com a psicanálise? Sim, que é, né? Que é a vertente mais conhecida. Aí na clínica, na nutrição, puxando para a nutrição. Aí tu não vai trabalhar na clínica com nutrição, assim, tu não vai me passar uma dieta? Então qual é o teu trabalho? Né?
Então, né? Então, se tu não vai clinicar na psi, qual é o teu trabalho? Então, acho que justamente o desafio da gente também estar aqui nas redes e aparecer mais na rede é da gente mostrar que a gente tem possibilidades de... Então, é muito lindo, tá? Só avisando. Que... e mostrar que a gente tem mais possibilidades de atuação, mais áreas que a gente pode atuar, mais outras vertentes que a gente pode seguir, caminhos e formações que a gente pode seguir. A gente pode ser uma psicóloga que tem outra abordagem teórica ou uma psicanalista que trabalha com outra, né? Ou uma nutricionista que não vai seguir a área clínica, que vai para a saúde pública, que vai trabalhar nas escolas, que vai, né? E um dos motivos, é muito importante a gente estar aqui até para isso, para a gente mostrar que nós somos além a imagem que é a principal imagem construída. Nós podemos ser além disso, nós podemos ser um profissional que trabalha com outras possibilidades, o que vê no seu caso, né, também. Você pode ser um psi, que trabalha com outra abordagem, que trabalha com outra perspectiva. Sim, e como é importante isso que tu tá falando, porque vai quebrando os estereótipos, né? Que se tem sobre qualquer profissão, né? E qualquer papel social, por exemplo, o estereótipo da maternidade, né? De que a mãe tem que seguir um determinado modelo. E aí, quando você tem várias mulheres na internet falando sobre o mesmo assunto em diferentes perspectivas, você amplia. Filho, você amplia, ele tá dizendo que tem 10 pessoas, os modelos a serem seguidos, sabe? E isso é muito importante. Pode deixar, não tá atrapalhando, não. E isso é muito importante, né? Por exemplo, quando tem várias nutricionistas, estudantes de nutrição, que eu acho massa essa coisa de você estar na rede enquanto estudante, documentando essa jornada, você vai mostrando que você está aprendendo, que você está conhecendo, e aí você abre para as pessoas que não conhecem, que existem diversas áreas, e você mostra para as pessoas que são da área da nutrição de que elas podem seguir outros caminhos, elas não precisam estar focadas apenas na clínica ou na nutrição esportiva, né, ou etc. Uma psicóloga nas redes também vai desconstruindo o estereótipo da psicóloga séria, né, que você não pode se emocionar numa sessão, que você não pode beber uma raiva, você não pode ter raiva, sabe? Então são coisas que, à medida em que a gente vai trazendo um novo olhar para o estar nas redes sociais, a gente favorece que as pessoas também enxerguem as profissões com um olhar mais leve, com menos cobrança do estereótipo, né? Porque a gente é cobrado para estar dentro daquele estereótipo. E isso é muito doloroso, sabe? Porque aí vem o sentimento de inadequação. Nossa. Tu tocou num ponto que é realmente um desafio, porque, assim, às vezes, até eu, puxando agora um pouco para a nutrição atualmente, é desafiador você também querer estudar ou trabalhar pontos que são além da visão tradicional. Por exemplo, porque quando a gente fala de uma área muito que está crescendo, que cresceu muito na nutrição nos últimos anos, é a nutrição comportamental. Não sei se você já ouviu falar, né? E na nutrição comportamental, de certa forma, ela vem não como para você ser uma especialização, assim, você ser um nutricionista só dessa área. Na verdade, a proposta da nutrição comportamental é que ela seja uma ferramenta que busque ampliar o teu olhar enquanto profissional em qualquer área que você esteja atuando, entende? Se você for para a área escolar, mas que você tem alguns pontos da nutrição comportamental para você ter um olhar um pouco mais ampliado, mais contextualizado, na clínica, você tentando adequar ao que é possível na tua área de formação. E tem algumas coisas dentro da nutrição comportamental que, por eu ter tido uma formação anterior em psi, né, na psicologia, quando eu chego estudando alguns pontos da nutrição comportamental, eu já penso, ué, mas é isso. Mas é pra ser assim. Não é assim, não. Aí depois eu vejo alguns outros colegas que estão tendo assim uma explosão de consciência, assim, que estão pensando, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto. Interessante, fui eu. Eu vou puxar isso para minha atuação. E
Agora tem outros que dizem assim, ah, não, isso aí tu é da área da comportamental, nessa área. Isso não é a área que me interessa, não. Toma aí pra tu estudar, que é tu que gosta dessas coisas de comportamental, né, que tu estuda. Ainda tem gente que separa, como se fosse possível você separar, ter um olhar biopsicossocial do paciente. Claro que você tem o poder de escolha, de você não querer trabalhar com algumas ferramentas. Você pode escolher não trabalhar, tá tudo bem. Mas você ficar nessa de tipo afastar ou fragmentar como se fosse algo à parte, ou excluir, ou desconsiderar, né? Não, isso aí não é importante, não. É um desafio ainda de você trabalhar, você puxar isso numa formação que ainda é predominantemente biomédica, certo? Uhum. As primeiras disciplinas nos cursos de nutrição introdução à biologia, tipos de fisiologia, de histologia, tecidos, bioquímica. Aí tem umas pingadas assim, filosofia. Agora que está tendo uma mobilização e algumas graduações estão inserindo a disciplina de psicologia aplicada à nutrição, porque é algo que é para ter, mas nem todas ainda têm. Mas essas disciplinas ainda das humanas, para você tentar ter um olhar mais contextualizado, ainda é muito assim, não, coloca ela aí na EAD, entende? Aí acaba que é uma coisa que passa batida. Aí quando você se forma, um profissional que você está vendo ali que tem na frente de você não é um cardiopata, ou não é uma pessoa diabética, não é uma pessoa que só é obesa, é uma pessoa que vive num contexto econômico, num contexto social, questões de gênero envolvidas que não dá para você olhar e só dizer assim que a carência dela é ferro, entendeu? Então, assim, é um desafio mesmo você trabalhar ou buscar realmente você ter uma reformulada. É um trabalho de formiguinha. Você querer discutir alguns pontos que comumente, anteriormente, não eram discutidos. Mas que bom que na nutrição agora está tendo esse crescimento, né? De você, dessa parceria ainda maior entre psicologia e nutrição, sabe? Para ter esse olhar um pouco mais ampliado. Porque a gente está vendo que só você ir passar uma ficha pronta, um cardápio pronto para a pessoa, não sustenta. Então tem algo mais aí por trás. Então o que a gente também tem que reformular na nossa atuação profissional? O que tá... Porque não é só questão assim, foi força de vontade, foi falta da força de vontade da pessoa. Foi só isso mesmo. A gente vai meio que terceirizar tudo para o outro e também não vai assumir que tem algumas coisas no nosso modo de atuar que a gente também tem que reformular, tem que reconstruir. Vai dizer só, a culpa é do outro, pronto. A culpa é do outro. Ele não tem força de vontade, não tem nada a ver com isso. Não é assim, né? Sim. E a gente, às vezes, sai... Eu que atendo um público muito feminino, né? Elas saem de uma nutricionista para outra. Nutricionista aí... come chocolate também, ó. Só um parênteses aqui, ó. Nutricionista também come chocolate. Uhum. E a gente sai de uma nutricionista para outra, de um esteticista para outra, e não tem aquele resultado que a gente buscou, e sai reclamando que o nutricionista não foi bom porque não fez uma dieta adequada para o meu objetivo. Quando, na verdade, faltou ali, talvez, uma compreensão do contexto daquela pessoa, faltou também da pessoa que buscou o próprio autoconhecimento e a busca de profissionais correlatos, né? Tipo, a gente precisa entender que todas as ciências, elas se complementam. Então, não é só a nutricionista isolada, tem a nutrição, a educação física, a psicologia, e tudo isso vai se complementando em saberes para que a gente consiga continuar nessa busca por equilíbrio que nunca se encontra. Mas tu falou uma coisa muito interessante, né? A saúde, ela é biopsicossocial. Se ela é biopsicossocial, são várias áreas que precisam minimamente serem cuidadas para que as coisas elas fiquem nesse balanço equilibrado, né? Nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo, mas nessa ondulação que faz parte do que a gente entende por equilíbrio, né? Só oi. Deixa eu ver se eu escuto o que ele tá dizendo. Ele perguntou se eu tô vendo os super pulos que ele tá dando aqui atrás.
Eu não tava, mas eu Só tô vendo, viu? Ai, Mas meu assim, medo é ele cair aqui só atrás. pontuando, Raíza, também, que em nenhum momento eu quero também desmerecer a forma de atuar dos colegas. É porque, assim, não tem. Também você, como você mesmo pontuou, é um desafio que a gente tem que construir de tentar desenvolver um diálogo melhor entre o outro, né, que é o meu paciente, é o meu cliente que me procura, e entre eu, profissional da saúde também, como é que eu posso estar, como é que a gente pode desenvolver uma relação melhor. A gente tanto no pontua dos relacionamentos afetivos, que teve dificuldades no relacionamento porque faltou comunicação. É importante que o casal converse, é importante que para o relacionamento existir de uma forma harmônica, ter que ter diálogo constante. Mesma coisa se aplica nas áreas de atuação também. E na área da saúde, né? Da gente ter essa questão do diálogo. E também de perceber quais são os nossos limites enquanto profissionais também. É algo muito importante você identificar qual é o seu limite, qual é uma área, assim, pronto. Eu, por exemplo, particularmente, não me imagino, mas as coisas podem mudar, eu mudei de área, né? Então, eu não me imagino trabalhando lá na frente na área esportiva. Não me imagino. Mas eu sei que tem colegas meus, profissionais que eu admiro bastante, que trabalham na área esportiva, que buscam também aliar esportiva e comportamental, para ter esse olhar de comportamento alimentar também. Então, já que não é da minha alçada, não consigo abarcar, eu vou encaminhar para um colega meu que eu sei que é bom, para um colega meu que eu sei que vai conseguir se com o que a pessoa que veio atrás de mim está procurando. Sim. Né? Então também, e às vezes é a mesma coisa na psicologia. A gente vai para terapia, né? Vai fazer nossa primeira sessão de terapia. Aí não bate o feeling, né? Não bate a vinculação, né? Não, fui para umas 2, 3 sessões, mas não deu certo para mim, não. Psicologia não é para mim, não. Não gosto de psicólogo, não. Mas, na verdade, não é nem que a psicologia não é para você. Na verdade, você pode só não ter encontrado de primeira um profissional que trabalhe numa abordagem teórica, uma forma de trabalhar, que se identifique, que seja coerente ou que se identifique um pouco com o que você acredita. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa, vou mudar de terapeuta. Aí às vezes vem umas amigas minhas falar, ai, Sara, mudei de terapeuta, mulher, acho que agora o negócio foi. Tô me dando tão bem, tô conseguindo ter uma identificação melhor. Aí você vê. Então o problema está na área em si ou também está numa falta de conexão ou de um diálogo maior que houve aí para você identificar o que é do outro, que o outro pede para você e se você também tem capacidade e possibilidade de dar o suporte, de ajudar, né? Admitir até onde você... Não significa que o profissional seja ruim, né? É só uma questão de identificação. A nossa formação é generalista, sim, né? Nossa formação, a psicologia, a formação é generalista, até porque para você ser um profissional inclusive, até que vai atuar na saúde coletiva, na atenção primária, nos núcleos de atenção à saúde da família, você não vai poder também, né, direcionar, não, eu não atendo crianças, eu só faço trabalhos com adultos, com idosos, então a gente também não tem essa possibilidade assim de delimitar tanto. Então, ver também o seu contexto onde você está envolvido enquanto profissional. Né? Tudo é uma questão para mim, se desse para tatuar assim na cara, é tudo uma questão de contexto. Vou colocar aqui. Tudo é uma questão de. A vida toda é uma questão de contexto. Né? E é bem isso mesmo. Pronto, acabou a live. Acabou. Tudo é uma questão de contexto. Tudo é uma questão de contexto. O pessoal pergunta assim, Sara, isso aqui... Como é? O que ele disse? Todos os pulos que ele deu estão fechando a live. Tá, é o nosso, como é que se diz que o pessoal fala? É o nosso animador de lives, o Igor. O Hugo. É nosso animador. Pois é, mulher. E eu acho que também puxa logo até... Dá para puxar muito. Você pontuou uma coisa, Raiz, importante sobre essa coisa de estar nas redes, de estar compartilhando a minha realidade estudantil, né? Mas aí também o cuidado que a gente também tem que ter de lidar com a ansiedade do conteúdo, né? Do que eu posso postar, porque às vezes eu percebo o movimento, e eu também no início estava indo por isso aí,
né? Tanto que depois eu freiei. Eu falo, mas quando eu falo de uma coisa, uma análise, gente, pode ter certeza que eu também me incluo nessa. Eu não tô me isentando, não. De tipo, quando você tá numa nova área, no novo começo, aí você se empolga e você quer compartilhar. Eu vou compartilhar. E aí você tá no primeiro semestre de psicologia, você tá no primeiro semestre de nutrição, e aí começa a divulgar. Mas é sempre lembrar assim, que você pode sim compartilhar, mas é sempre lembrar de novo a questão do contexto, de onde você está se situando nesse momento. Nesse momento você é estudante, né? No momento você é estudante, você não vai poder fazer orientações, trabalhos e atendimentos porque você é estudante, você é um profissional, você está em processo formativo. E é importante a gente pontuar as nossas limitações nisso também, né? Até que ponto a gente pode ir na rede enquanto estudante e até que ponto a gente pode ir na rede enquanto profissional, né? Pontuando isso está tranquilo. Isso vale até para nossa vida pessoal também. Por exemplo, eu estou na rede social e eu quero compartilhar apenas exclusivamente a minha vida para os meus familiares lá dentro de um perfil fechado. Mesmo assim, coisas que precisam ser cuidadas, né? Eu não vou, por exemplo, postar o Hugo de cueca. Sabe? Então, são detalhes dessa exposição que precisam ser cuidadas. Tipo um perfil que não existe. Né? Um perfil que não existe. Muda tudo não existe. Né? E é muito isso, sabe? De você ter uma noção dos pontos em que você coloca como limite de até onde você vai e até onde as pessoas podem ir também. E isso não significa que você não esteja sendo honesta, nem que você esteja enganando, nem que você esteja mentindo. É porque você escolheu até que ponto você vai se expor para manter também essa questão da sua própria saúde mental, sabe? E ter um equilíbrio. Eu vou entregar tudo e me esvaziar também de estar só entregando tudo o tempo inteiro. E aquele tempo para mim, sabe? E aquele meu ponto de reserva, né? Porque é importante a gente ter um ponto onde a nossa individualidade ela ficou preservada, sabe? E isso exige um equilíbrio entre sua vida pessoal e social também, né? Eu acredito também que é uma questão de você também ter uma ética com o outro. Você ter a sua ética e a ética com o outro. Por exemplo, teve uma colega aqui que comentou, Nara Thaís, que um ponto que tem a ver com essa nossa discussão. Que ela falou assim, ó, gente, muito legal o que vocês estão falando, é tão desafiador ainda, né? Fui no médico há 2 semanas, eu escutei horrorizada que ele não via futuro em nutricionista porque é um grande mercado de só passar dieta sem resolver. Aí você vê assim, até que ponto isso foi uma fala também baseada na impressão e na vivência dele, até que ponto isso também foi uma invasão da área do outro colega, sem você ter uma noção nenhuma de como é que o seu colega ou a outra pessoa trabalha, e você tá compartilhando uma visão baseada numa vivência, numa opinião que é sua, né? Então, assim, aí você também admitir as suas limitações enquanto profissionais, você também ter um respeito até com a outra pessoa e você ter respeito até com outras áreas de atuação que estão ao nosso redor. Por exemplo, na nutrição, tá se estudando essa área comportamental, mas a gente não quer assumir o lugar do psicólogo, do terapeuta nesse processo, não. A pessoa justamente estuda, amplia, busca ampliar esse olhar em comportamento alimentar para poder também identificar até que ponto eu posso ir enquanto profissional e até que ponto é ético eu compartilhar para outra pessoa. Um outro profissional, não, esse ponto aqui, eu acredito que realmente essa pessoa tem que fazer um acompanhamento, é profissional, psicoterapia, então eu vou entrar em contato com meu colega psi, e aí você também ter esse diálogo de trocas, de olha, o que eu estou relatando desse meu paciente, eu acho que vai ser muito importante ele fazer esse acompanhamento. Então, é isso também, sabe? Você também tem uma noção do seu limite, para ao mesmo tempo você ter uma ética sua e uma ética com a outra pessoa, com o seu outro colega de trabalho, para você não ser aí generalizando como uma pessoa que, psicoterapia não presta não. Serve para quê? Para ficar falando? Se for falando, eu vou ali conversar com fulano, vou ali conversar com ciclano. Né? E você sabe que não é só isso, né? Isso é um senso comum que a gente compartilha, um estereótipo das áreas aí também, né? E é desafiador. Isso que é... Só um instante. O Hugo vai lá chamar teu pai e diz que o pessoal do Cupim tá aí.
Isso é tão interessante que é o que a Aida falou, né? Os profissionais precisam entender que saúde é multidisciplinar e que tudo se complementa. Algumas formações, pelo menos eu vivi isso lá na psicologia, na minha graduação. Um discurso de como se só a psicologia e a psicoterapia fosse resolver tudo. Porque tudo, como tudo começa da mente, pronto, fez terapia. Oi, meu filho. O papai já Tá bom, calma. Como tudo começa da mente, o pensamento interfere em todos os outros, todo o resto do funcionamento. Basta começar daqui, tudo vai se resolver. Basta fazer terapia, tudo vai se resolver. É como se tudo fosse psicossomática, sabe? A pessoa tem rinite alérgica, aí tá, rinite alérgica faz parte de um quadro psicossomático? Faz! Mas é só isso? Então eu não vou precisar ir no alergologista? Sabe? Não vou precisar mudar minha alimentação? Não vou precisar falar física. com um colega psiquiatra, se o meu caso também estiver muito grave e eu precisar de um suporte medicamentoso. É isso, sabe? É como se cada ciência dentro do seu processo de formação fica buscando se colocar num pedestal, né? Tipo, cada uma. Não, se você for para nutrição e tiver com limitação adequada e etc e tal, vai resolver todos os seus problemas, sabe? Ou se você for no psiquiatra e com uma medicação adequada, resolver todos os seus problemas. E não é bem por aí, né? É porque também tem essa visão errônea, de que nós vamos curar totalmente a pessoa. Nós, profissionais da saúde, nós vamos curar, tentar a ausência de sintomas e ausência de problemas. A gente vai buscar dar o melhor suporte, na verdade, para aquela pessoa, para ela buscar se desenvolver também de acordo com alguma... tentar lidar com essa limitação que ela tem, trazer um conforto, trazer um bem-estar, né? Mas curar totalmente. Isso é um poder que a gente tem em mãos. A gente tem? Realmente? Tem? E o que é essa cura? E se você também assumir, tem muitos profissionais que ainda não conseguem, e também eu trabalhei muito isso por um tempo também, e eu acho que esse trabalho é constante, de admitir que a gente também não dá para resolver todos os problemas do paciente, não associar isso como um fracasso nosso, entendeu? Se ele está procurando outro profissional, se ele está procurando uma psi, é porque eu não fui capaz de dar conta na área do alimento, assim, não é você, sabe? O problema não é você que tem que dar conta disso tudo. Você é mais uma pessoa numa rede que pode dar um suporte a mais. E quanto mais pessoas somar nessa rede, melhor. E uma coisa que ajuda muito a ampliar esse olhar, Raíssa, que eu acho, é a residência, sabe? Residência multiprofissional em saúde. Depois que eu tive a experiência na residência, no meu contexto foi um contexto hospitalar, é que eu compreendi a atuação do nutricionista, eu compreendi, nossa, eu reformulei total a ideia dos meus colegas fisioterapeutas, do trabalho deles, eu compreendi a importância que o fisioterapeuta tem no pré-operatório, na reabilitação do paciente no pós-operatório. Então, assim, eu entendi a atuação do odontólogo, né, do profissional. Eu posso se eu falar o termo errado, me desculpe, galera. Eu compreendi a atuação dele, da importância dele estar ali, do que significa ele cuidar daquele dente. Não é só um dente, é um dente que pode ter uma infecção, que pode ampliar e pode influenciar e prejudicar a recuperação dele, o pós-operatório dele, a cirurgia. Então, não dava para eu ter uma atuação individual na residência, entendeu? Você sempre tinha uma atuação coletiva e de conversa e de reuniões com os seus outros colegas. E isso você sai, é uma bagagem muito boa que a residência me proporcionou. É isso, é que eu não sou capaz de um único profissional da saúde dar conta de tudo, não. É admitir que você não é capaz de dar conta de tudo, né? E que isso não está associado a fracasso profissional. Exatamente. Eu não consigo imaginar. Eu acho que tá... Não, mas não vai medir agora, não. Espera um pouquinho, tá? Eu acho que sabe também que você meu, eu acho. Quanto? O 101. Tu acha que tá em 101? Bate.
Tá querendo que eu adivinhe quanto Vou tá a celular glicemia aqui. dele depois de Ah, é? tantos pulos que ele deu. É. Ai, foi? Se divertir baixa, fazer atividade física baixa, pulo baixa. É, né? Ah, Se é? movimentar baixa, né? É, Ah, ajuda. água que ele já conhece também, o próprio, né? A própria rotina É, dele. Aí ele já se eu apropriou achei tão também, né? interessante. Ele chega pra mim e diz assim, mamãe, quanto você acha que está a minha glicemia? Eu, filho, eu não sei. Aí eu acho que ontem, né? Eu acho que tá 50, mamãe. Foi medir, não tava 54. Vale, meu Deus, menino, vai Não, comer, pelo amor. já vai prestando também aos próprios sinais que o corpo dá, né? É, Com relação quando é. dá. Ah, interessante. Isso aí, viu, Hugo? Tá, ele... Gostei de ver. Bem consciente, né, do Depois corpo eu quero um dele. tutorial desses pulos aí, porque eu acho que eu não consigo, não. Você tem É, tu tava falando da residência e eu tava pensando, né? O meu mestrado Ui. foi em saúde coletiva. E durante todo o percurso eu fiquei imaginando como teria sido. Não, isso meu computador não. Como teria sido diferente se eu tivesse tido. Filho, por favor. Se eu tivesse tido aproximação com a saúde coletiva lá no início. Como teria sido diferente para todos nós psicólogos, né? Se a gente tivesse tido conhecimento do que as outras áreas podem fazer pelo sujeito. Porque a gente escuta, né, na disciplina de saúde, porque tem agora a de saúde pública, que o sujeito, a saúde é uma questão multidisciplinar e tem a questão da OMS, que o que mantém a saúde é o contexto físico, psicológico, social, espiritual e etc e tal, né? Mas a gente não aprende como tudo isso dialoga. A gente não entende como essas áreas todas vão estar próximas umas das outras e favorecer o desenvolvimento daquela pessoa de forma integral. Isso é muito complicado de se entender estando na graduação. E aí, a sorte de quem sai da graduação e entra numa residência é porque já tem uma certa maturidade, porque passou pelos anos de graduação e consegue compreender isso na prática. Mas seria muito interessante se o nosso modelo de formação ele tivesse esse olhar para o coletivo já no início dessa jornada, né? Às vezes eu fico prestando atenção, né, no modelo americano de faculdade, que você tem os 2 primeiros anos, em algumas universidades, você faz disciplina com todos os cursos. Mesmo que você tenha entrado para fazer faculdade de, sei lá, psicologia, ou arte, ou engenharia, você tem ali 2 anos de disciplinas comuns. Em que você, de certa forma, pincela um pouco de cada área, né? E aí depois cada um vai para a sua área de expertise, né? E isso faria muita diferença aqui também. E não que os 2 primeiros anos as disciplinas comuns fossem só de humanas. Né, que normalmente é sempre filosofia, ciências sociais, antropologia da saúde, etc, né? Mas que fosse mais abrangente, sabe? Assim, isso a gente está falando de saúde, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que entender minimamente como funcionam as políticas públicas, minimamente como funciona o sistema econômico, minimamente como funciona cada área que compõe a nossa existência social faria com que a gente tivesse uma visão muito mais contextualizada daquele sujeito que chega para a gente numa clínica, seja ela qual for. Né? É algo que ainda, assim, é realmente desafiador. Sabe uma coisa que, uma vivência que eu percebo diferente enquanto uma pessoa que teve experiência anterior numa instituição pública, né? Na universidade pública e agora na particular, eu percebo que tem-se diferentes visões de formação, numa pública e numa particular. E que se juntassem ambas essas visões, se complementariam bastante. Que é o quê? Eu, enquanto estudante de universidade pública, eu consegui muito perceber, ou ter essa discussão de um olhar... Como é que eu falo isso sem soar meio... Peraí, o tique e o teco estão funcionando assim. Tinha muitas atuações, eu via muito essa pontuação, apesar que limitada, da saúde coletiva,
de articulações de projetos de extensão, de diversos projetos de extensão, de propostas de trabalho. Mas quando eu saí, eu tive essa formação, e quando eu saí, eu tive uma dificuldade muito grande de me inserir, de ter um contexto assim, de como é esse mercado de trabalho, o que é esse mercado de trabalho que eu estou me inserindo enquanto profissional. Como é isso? Como é que eu lido essas relações trabalhistas, essa parte também de como você divulgar o seu próprio trabalho, como você se relaciona, como você lida com as finanças, como é que você, né? E na particular, nessa vivência de particular que eu estou tendo agora, eu percebo que tem-se muito essa busca de formação prática de mercado de trabalho, de você estar no serviço, no mercado de trabalho, mas também às vezes a gente tem uma dificuldade de ter um olhar contextualizado e de puxar a importância das políticas públicas por trás. Gente, claro que eu não quero eu não quero generalizar, eu sei que cada pessoa tem uma vivência diferente, mas é que eu penso que se essas duas visões e dois eixos se juntassem, de você ser um profissional que busca ter esse olhar ampliado, contextualizado, entendendo as demandas do mercado de trabalho, as práticas, as diversas práticas que o mercado de trabalho puxa, aí seria tão... Bom, seria bem mais... porque foi muito forte. Seria bem mais rica essa experiência, né? Porque, assim, é como se você for para o lado comunitário e social, você não pode ir para o lado do mercado. Pronto, isso aí mesmo. É sempre uma coisa no da outra, né? É sempre uma visão muito dicotômica de tudo. Maniqueísta, né? Uma coisa é boa, outra coisa não é. Né? Então, se você trabalha com o social, você não pode entrar no mercado de trabalho, porque esse mercado que você vai ganhar dinheiro, ele é ruim. Sabe? Então, tem que ficar nesse outro mercado aqui, que você está trabalhando por vocação, por caridade, e etc. Como se uma coisa excluísse a outra, como se as duas não pudessem coexistir, e como se uma fosse endeusada e a outra fosse demonizada, né? Então, tem muito isso também, sabe? Que aí vem... a dificuldade de a gente, quando chega no mercado, a gente às vezes se sente culpada, a gente não sabe para onde ir, né? Pronto. Tu me falou... desculpa se eu te der. Tu me falou, eu acho que eu vou até reformular a ideia. Eu sentia na minha primeira formação um olhar muito academicista. Entendeu? Assim, o que é muito importante para mim, o meu desenvolvimento enquanto um profissional de saúde que vai atuar na rede pública, certo? Mas, e a prática, trabalhos, estágios, experiências, períodos, eu senti uma falta desse olhar voltado também para o mercado de trabalho, entende? E que assim, e uma coisa, gente, que é certa. A gente sempre pensa assim, mas eu acho que devia ter tido isso. É importante a gente também sempre ter esse olhar de que a gente pode reformular nossas metodologias de ensino, pode reformular as universidades, as faculdades, mas a gente também perceber que a faculdade não é o ponto final. É o começo. É um dos pontos que você vai fazer e vai vivenciar para depois você ir para outro, para depois você se aperfeiçoar, para depois você ir para outro. São diversas vivências que você tem que passar. Não é que você agora passou 5 anos numa faculdade, numa universidade pública, etc. Que aí pronto, acabou o estudo, acabou a formação, acabou... Não. A faculdade quanto começo, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar. Quanto mais você estuda, mais você sente... O que eu sinto é que a gente é iludido na época da escola, de que entrar na faculdade vai resolver o seu problema. E aí, quando você entra na faculdade, você é iludido de que sair da faculdade você está pronto para o mercado de trabalho. Ninguém diz que a faculdade ela vai te dar um leque, e aí ela é generalista, porque você vai aprender um pouco de cada coisa, e a partir disso é que você vai escolher para onde você vai, e aí você vai construir o seu próprio caminho de aprofundamento. Como uma pós-graduação. A pós-graduação, ela também é generalista. Você vai e faz uma pós-graduação em desenvolvimento infantil. Ela vai te apontar diversos caminhos no desenvolvimento infantil. E aí você, sozinha, vai se aprofundar naquilo que você achou mais pertinente.
E aí vem o seu TCC e você vai trabalhar naquela área como especialista naquela área, né? Mas o processo educacional, ele é uma abertura de leque. Ele não é